a gente precisa falar sobre eleições na Venezuela. A gente precisa falar sobre eleições na Venezuela. Vocês veem a tarde mudando abaixo de mim. Venezuela, Estados Unidos atestam fraude. Secretário da OEA, a Organização dos Estados Americanos, pedirá prisão de Maduro. É isso mesmo, Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, disse que irá trabalhar com o Tribunal Penal Internacional para pedir, para pressionar pela prisão de Maduro, ele que já é investigado pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional. Mas, além disso, o Brian Nichols dialogou nessa reunião extraordinária que houve ontem à noite, dia 31 de julho, da Organização dos Estados Americanos, onde se discutiu mesmo uma resolução, uma tomada de ação, uma pressão da Organização dos Estados Americanos, e ele disse que os Estados Unidos não estavam reconhecendo Maduro como vencedor dessa eleição. Os Estados Unidos já vinham se posicionando de forma consideravelmente firme a respeito do assunto, mas ainda monitoravam a questão. Depois que a Maria Corina Machado divulgou, então, as atas, os comprovantes impressos a respeito das bocas de urna, a respeito das urnas, a respeito da votação, depois que ela compartilhou com mais de 80%, tendo acesso a mais de 80% dessas atas e compartilhou online para que houvesse uma auditoria pública, para que oficiais de diferentes países e cidadãos pudessem analisar, o que se viu lá é que pelas atas que ela tem, se comprova de que Edmundo Gonzalez, o candidato de oposição, ganhou, mesmo que, porque ela só tem uma parte das atas, mas é mais de 80%, mesmo que Maduro ganhasse em todas as urnas das quais ela não tem ata, todos os votos, mesmo assim Edmundo Gonzalez ainda seria o vencedor. E foi isso que o Brian Nichols enfatizou, mas tem mais para a gente discutir. Maria Corina Machado está convocando manifestações para o sábado, dia 3 de agosto. Para a gente começar a dar contexto, vocês vão ver a imagem ao meu lado, então, da reportagem a respeito do Brian Nichols, e o que ele falou foi que há provas irrefutáveis da vitória da oposição na Venezuela. A gente tem o vídeo dele falando, vale a pena eu traduzir com vocês, então vou pedir que a produção traga para mim a imagem e eu vou traduzir com vocês. A gente vai acompanhar então o que o Brian Nichols, ele que é subsecretário de Estado dos Estados Unidos e que estava representando os Estados Unidos na reunião da OEA de ontem, disse. Então vamos lá, a gente tem as imagens aqui ao meu lado, você acompanha comigo, a gente vai para a tradução. Conforme sentamos aqui hoje, dúzias de trabalhadores da campanha da oposição já estão presos e existem mandados para a prisão de Edmundo Gonzalez Urrutia e da líder de oposição Maria Corina Machado, entre outras pessoas. A prisão desses líderes não só ameaça o seu bem-estar e viola os seus direitos fundamentais, também viola os direitos de todos os venezuelanos de escolher livremente seus líderes e nos leva mais para longe de uma solução sustentável e pacífica para amenizar o sofrimento de longa data do povo venezuelano. Essas pessoas que estão presas precisam ser soltas e essa repressão política em massa precisa parar. Então, a gente ouviu, agora já se repete aqui, a gente ouviu, a gente traz para mim de volta a imagem e a gente volta à matéria. Isso foi o que disse Brian Nichols em um dos trechos da sua fala e outras das coisas que ele disse você vê aqui ao meu lado na matéria da Epoch Times. Estados Unidos diz que há provas irrefutáveis da vitória da oposição na Venezuela. Eu vou passar com vocês por mais algumas das questões que ele falou. Então, aspas para ele. Com a evidência irrefutável baseada nas atas de votação, que todo mundo pode ver, está claro que o político opositor derrotou Nicolás Maduro com milhões de votos de vantagem, afirmou o diplomata perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ele se referiu às atas eleitorais que a oposição venezuelana publicou em uma página web que indicam que com 81% desses documentos se demonstra que Gonzalez Urrutia, então o Edmundo Gonzalez, venceu o ditador Nicolás Maduro por quase 4 milhões de votos de diferença. E a gente tem as aspas novamente, isso não é uma projeção. Mesmo se Maduro ganhasse 100% dos votos nos menos de 20% das atas que faltam publicar, ele não poderia ultrapassar Gonzalez. Então fica aí o posicionamento dele. Mas essa reunião da OEA, não trouxe só isso à tona. Vocês veem outra matéria do Epoch Times ao meu lado, com a abstenção do Brasil. Uma resolução da OEA que cobraria transparência da Venezuela é rejeitada por um voto. Então, nessa reunião se buscou aprovar uma resolução da Organização dos Estados Americanos, que congrega, historicamente, os Estados americanos, como o nome bem diz, mas é uma organização que tem um peso histórico. Ultimamente tem tido até polêmicas a respeito de Cuba, outros países dentro dela. Mas é uma resolução que seria condenando, então... eu vou trazer trechos do texto para vocês. Vamos lá. O que a resolução diria seria
determinando que a Venezuela publicasse, aspas, imediatamente os resultados da votação das eleições presidenciais em nível de cada sessão eleitoral e que, conforme solicitado pelos atores políticos venezuelanos relevantes, uma verificação abrangente dos resultados seja realizada na presença de organizações de observação independentes para garantir transparência, credibilidade e legitimidade dos resultados eleitorais. A resolução também falava que é uma prioridade absoluta salvaguardar os direitos humanos fundamentais na Venezuela e especialmente o direito dos cidadãos de se manifestarem pacificamente sem represálias e a importância de proteger e preservar todos os equipamentos usados no processo eleitoral, isso enquanto pesariam suspeitas a respeito de que os equipamentos poderiam estar sendo adulterados, de que poderia estar sendo feito algo da parte de Maduro para tentar uma auditoria diferente, e a gente já vai chegar nisso. Mas antes disso, eu quero passar com vocês pelo voto de cada país. Então, como é que era o negócio? Eram necessários 18 votos para essa resolução cobrando transparência ser aprovada, houve 17 votos a favor, 11 abstenções e 5 ausências, 5 países que não estavam participando, 11 que decidiram se abster, decidiram tomar uma posição da chamada neutralidade. O Brasil foi um deles. Houve também críticas do Javier Milei e de alguns outros entes políticos que não gostaram da posição do Brasil, da Colômbia e do México de Manuel López Obrador. O México se ausentou, o Brasil e a Colômbia se abstiveram, então teve gente que criticou porque houve no passado laços de fato entre os líderes desses países e Maduro agora no comando da Venezuela e, segundo diz os Estados Unidos, buscando ilegitimamente seguir no comando da Venezuela, mas não só como dizem os Estados Unidos, a evidência a esse ponto é muito contundente e abraçada pela comunidade internacional, com somente Rússia, China, Irã, Cuba, Nicarágua e países alinhados a esses, reconhecendo esses resultados na Venezuela. Então, quem foi a favor, passando rapidamente, foi Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Jamaica, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Estados Unidos, Uruguai. As abstenções têm uma lista longa, mas com destaque Bolívia, Brasil e Colômbia. E México não participou. Venezuela também não participou, haveria, claro, um conflito de interesse com alguns outros países não participando, e a Argentina liderando muito fortemente esse grupo dos países que votaram a favor da resolução. Vale a pena a gente passar por qual foi o tom da reunião. Vocês viram o Brian Nichols falando de forma muito efusiva, com intensidade aqui ao lado, agora há pouco. Vale a gente destacar também as palavras do Luiz Almagro, que foi indicado para esse cargo pelo Mujica, aquele que era presidente do Uruguai, até uma figura que tem um histórico de esquerda mais radical, chegou a participar da chamada luta armada em determinado momento de sua vida. Mas o Almagro falou algo interessante. Ele disse que pedirá ao Tribunal Penal Internacional que prenda Maduro por derramamento de sangue. Ele disse ali na reunião que é a hora da justiça e nós vamos solicitar a imputação de acusações com ordem de prisão. Ele disse nessa reunião extraordinária. Disse que levava em consideração uma investigação que já está em curso sobre violações de direitos humanos na Venezuela, realizada pela Procuradoria do TPI, o Tribunal Penal Internacional, e que já descobriu alegados crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela desde 2014. O que o Almagro está falando é que é o momento de apresentar acusações de imputação contra os maiores responsáveis por essas violações, incluindo Maduro. Vale lembrar que teve uma fala muito polêmica de Maduro antes da eleição, onde ele falava num banho de sangue e o Almagro disse que ele está cumprindo. Ele disse que Maduro anunciou um banho de sangue e está cumprindo, e falou de 17 manifestantes mortos, 17 então, que é o número de manifestantes mortos desde a eleição de domingo, com repressão policial. Vocês viram as cenas fortes também de estátuas de Chávez sendo quebradas e de muita inquietação nas ruas ao longo dos últimos dias. E aí vale mais alguns capítulos da novela. Vocês vão ver aqui uma matéria agora, essa é do Poder 360, com Maduro pedindo à justiça que faça perícias das atas eleitorais. Então, Maduro está pedindo uma perícia para ver se os dados não foram adulterados, está pedindo ao Tribunal Supremo de Justiça, o Poder Judiciário da Venezuela. Claro, quando se fala de um regime que tem tido uma atitude autoritária, por certo, pesam suspeitas do aparelhamento das instituições do Estado. Muita gente diz que haveria um aparelhamento do CNE, do Conselho Nacional Eleitoral, que proclamou aqueles resultados com Maduro como vencedor. Nisso, então, o que o Maduro está pedindo é que haja uma auditoria dessas atas para ver se é isso mesmo, comparando as atas que os diferentes partidos têm, porque os partidos lá têm essa prerrogativa da auditoria com as atas das urnas, esses documentos impressos.
E aí, fica aí essa questão onde... vamos ver, né? Maduro quer essa auditoria e existe essa possibilidade de que as atas que vão ser auditadas podem não bater com as que foram apresentadas pela oposição. É mais uma das questões que a gente vai continuar monitorando e conforme se desdobram os capítulos do assunto. Mas, de forma interessante, enquanto isso se desdobra, tem duas coisas das quais a gente tem que falar. Se a gente está falando de inquietação nos próximos dias, vale a pena a gente pontuar que a Maria Corina Machado, minutos antes de eu entrar ao ar, minutos antes, ela publicou um vídeo. Então eu vou com vocês, a gente vai assistir, o vídeo acabou de ser publicado por ela, está em espanhol, mas ela fala de forma bastante pausada, creio que vocês vão conseguir entender, então pedir à produção que traga a imagem para mim e eu vou compartilhar com vocês. A gente vai ouvir então o que a Maria Corina Machado falou. Vamos lá. A gente está com a imagem? Estamos com a imagem, então vamos ouvir o que ela falou instantes atrás. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Querido... Então, a gente viu a Maria Corina Machado, creio que o espanhol foi compreensível, mas de toda forma, ela fez um discurso, um apelo, disse que quem ganhou foi o povo, que a Venezuela ganhou, que foi um momento histórico no dia 28, e pediu que sábado, às 10 da manhã, em todas as cidades da Venezuela, as pessoas fossem às ruas com a sua família, e disse que ela lutaria até o final, disse que seguiria até o final, então, nessa busca de fazer valer o que ela entende pelas atas divulgadas se verifica que foi, de fato, o resultado dessa eleição na Venezuela. Ainda nas atualizações a respeito de Venezuela, vale a pena a gente falar que em um movimento até curioso, o Brasil estará, perceba, com o encargo, com o cuidado da Embaixada da Argentina e também do Peru, mas a Argentina chamou mais atenção pelo Milei e a posição diferente dele do presidente brasileiro Lula da Silva. Então, o Brasil, vocês veem a matéria do Epoch Times no meu lado, vai representar interesses de Argentina e Peru na Venezuela após expulsão de diplomatas. Então, conforme se desdobram os atritos diplomáticos entre Maduro e uma série de países que não têm reconhecido o resultado que ele alega ser o da eleição na Venezuela, o que acontece é que algumas dessas pessoas, algumas dessas missões diplomáticas vêm sendo expulsas da Venezuela, e o Brasil, isso é uma coisa que não é tão comum, a Suíça fazia isso para os Estados Unidos em Cuba, mas o Brasil vai ficar, então, tomando conta dos assuntos, dos interesses argentinos e peruanos na Venezuela. A expulsão aconteceu depois que tanto Peru quanto a Argentina com um governante mais à direita, o Peru com a Dina Boluarte, que é vice, né, de um sujeito que foi eleito, até diria um termo agravado, extrema esquerda, o Pedro Castillo, e os dois, então, de partes diferentes do espectro político, com essa situação de reconhecer a oposição como os vencedores da eleição, e o Brasil vai ficar a cargo das embaixadas deles, dos interesses deles no país. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela, o Brasil, e pediu, então, que viessem as atas à tona, que viesse essa transparência. Essa foi a posição brasileira.
Fica aí, então, a informação, e vale a pena dizer que a Diana Mondino teve uma posição muito forte, ela que é ministra das Relações Exteriores da Argentina, e ela falou, pediu o apoio brasileiro para lidar com a situação e para lidar também com pessoas que estavam refugiadas na Embaixada da Argentina em Caracas, refugiados lá desde 2023, quando buscavam proteção por perseguição política lá na Venezuela, e o Brasil deve, então, continuar com os cuidados dessas pessoas. A situação que se tem é que o Brasil continuará, sim, com a custódia deles, não deve fazer com que saiam, deve continuar tomando cuidado deles ali na Embaixada da Argentina.